Olá, está começando mais um Pensando Educação, o programa que é uma iniciativa da OCP Pira 21, em parceria com a Rádio Educativa FM e a TV Unimap. No programa de hoje, nós temos a presença da professora Liliane Nazareto Franco Bueno, que é diretora da Escola Municipal Professora Flávia Pires Dário, no Bosques do Lenheiro. No programa de hoje, vamos falar sobre a Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Professora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui e principalmente para a gente poder estar falando um pouquinho sobre essa temática e mais ainda de estar falando do trabalho da educação infantil nas escolas municipais. Então, professora, para começar, qual a importância desta lei? Essa lei ela veio, na realidade, vamos começar assim, ó, nosso Brasil ele é o segundo país no mundo em população negra, nós só perdemos para Angola. Então isso já nos deixa entender que nós somos um país negro. Só que quando nós vamos trabalhar isso daí, como nós vamos trabalhar isso daí na escola? Ninguém trabalhava, ninguém vinha trazendo a cultura que nós temos hoje inserida no nosso dia a dia. O que vimos falar na educação? Vinha falar sobre a escravidão, ainda que nós conseguimos falar um pouquinho no 20 de novembro, que é a consciência negra, mas o que era feito no dia a dia? Como essas crianças negras eram abordadas de uma maneira mais do fator de ser protagonista. Então, a Lei 10.639, que veio atender a essa necessidade de podermos obrigar a trazermos a nossa história, a nossa cultura, que é a história do povo africano. Hoje, nós vamos trabalhar como? Nós temos aqui, olha, por exemplo, nossa escola começou a trabalhar essa legislação trazendo a nossa afrodescendência. O que é a nossa afrodescendência, vamos dizer? Então, para que chegasse para minhas professoras e falasse, ó, vamos trabalhar a nossa afrodescendência. E aí? Então, sabe como que eu cheguei? Vamos trabalhar um pouco do samba, um pouco do hip hop, vamos trabalhar um pouquinho do axé. Nossa, mas isso a gente já está fazendo. Não, nós não estamos fazendo, direcionando esses temas. Vamos direcionar. Como nós vamos direcionar para a temática da afrodescendência? Então, vamos estudar um pouquinho. Quem trouxe o samba? Quem é hoje o povo brasileiro? Isso eu quero saber. Quem é o nosso povo brasileiro? O nosso povo brasileiro é essa mistura gostosa que veio realmente dos africanos, que vieram como escravos, sim, mas que acabou trazendo toda a sua cultura. E hoje torna a nossa cultura essa coisa bonita, essa coisa importante. Né? Uhum. Outra coisa que nós temos que focar hoje como nós vamos trabalhar nas escolas. Bom, simplesmente trazendo um pouquinho da nossa própria cultura. Se a gente for analisar a capoeira hoje, ela é um patrimônio do Brasil e ela é o quê? Ela é a nossa cultura afro-brasileira. Então, na nossa escola, nós vamos trazer isso. Então, nós vamos trazer um pouquinho da capoeira, um pouquinho das danças, né? Por exemplo, dança de maculelê, né? O maculelê, poucas professoras já viram, poucas crianças viram, mas faz parte da nossa cultura. Então, e por que não? Vamos trazer para a nossa escola, vamos dar essa oportunidade. Agora, deixa eu falar um pouquinho da importância de tudo isso na educação infantil. Uhum. A educação infantil, nós trabalhamos com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. E o que é o foco? O foco é brincadeiras e interações. Então, quando a gente fala de brincadeiras e interações, a gente fala, vamos brincar com as nossas crianças. Então, vamos brincar do quê? Então, vamos brincar trazendo um pouquinho a nossa cultura. Vamos trazer as lendas africanas, né? Vamos trazer um pouquinho das interações da professora estar contando, das crianças estarem brincando. Então, isso traz um pouco, então, dentro do que a educação infantil está trabalhando hoje e o que a escola pública hoje está procurando. Uma escola de qualidade, mas trazendo um pouco da nossa cultura. E trazendo também dentro dessa faixa etária, garantido que para o resto da vida essa criança tenha conseguido trazer esses valores,
da diversidade, do respeito à diversidade, do respeito ao diferente, do respeito ao outro. Professora, as escolas conhecem a obrigatoriedade dessa lei? Todas as escolas deveriam, assim como todos os professores, como todos os diretores, porque na realidade ela é desde 2003, né? Então desde 2013 ela veio, a Lei 10.639, ela deveria ser melhor trabalhada principalmente na formação do professor, que eu acho que é onde nós temos a maior carência. Por quê? A minha preocupação é o seguinte, existe uma lei, tá, mas como nós vamos fazer essa lei, quem está fazendo a fiscalização que essa lei está trabalhando? E outra, para trabalhar a lei, às vezes, o professor fala, então vou fazer uma semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura negra, nós vamos falar um pouquinho, vamos trazer Nelson Mandela, vamos falar um pouquinho, isso aí geralmente, lá no 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e acabou. Só que não acabou. Aí como que eu faço, então, para trabalhar? Então, de novo, a formação do professor é muito importante. Então, nós precisamos que aí, principalmente, nós investimos na formação do professor. Não sei se só na faculdade, nós também estamos falando que, olha, que essa legislação é uma obrigatoriedade para a escola pública e particular. Então, por ser escola pública e particular, a formação tem que vir justamente do município, do estado e por que não, do próprio governo federal. Mas obrigatória ela todos tenham conhecimento, mas como trabalhar? E essa é o grande passo que nós temos. Exatamente a pergunta que eu ia fazer agora para a senhora, como que trabalha essa temática dentro da escola? Agora nós temos que falar qual é a nossa faixa etária que nós vamos trabalhar. Então nós podemos trabalhar na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e no curso superior. Para isso, em 2003, nós só tínhamos uma legislação. Hoje, em 2015, nós temos inúmeros cursos, nós temos nós temos livros, nós temos textos e nós temos, por exemplo, na educação infantil. Quando nós falamos como nós vamos trabalhar essa temática na educação infantil, tem muita coisa para ser trabalhada, mas vamos estudar um pouquinho? Vamos fazer pesquisa? O que hoje nós temos? Então, para vocês terem uma ideia, a fundamentação teórica que nós usamos. Então, nós temos diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, tá? Onde ela já fala que nós temos que trabalhar a cultura, né? A cultura afro-brasileira. Ela já está dizendo lá. Quer dizer, eu, enquanto professora de educação infantil, devo seguir essa diretriz. Mas não só isso. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Já está me direcionando o que e como trabalhar. No ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Práticas pedagógicas para a igualdade racial na educação infantil. Orientações e ações para a educação e relação étnica e raciais. Tudo isso foi pesquisado. E tudo isso nós temos uma documentação, a forma de trabalhar, a nossa prática, tudo isso já está prontinho. Eu vou trabalhar com o fundamental, então vou procurar tudo que tem para trabalhar. Só que, agora eu, enquanto professora, eu tenho que conhecer as minhas crianças, vamos dizer, na educação infantil. Então, o que eu ia trabalhar? Aí nós falamos assim, temos que trabalhar muita coisa. Olha, a gente pode trabalhar sobre o cabelo da criança, né? Sobre a referência da diferença. Nas escolas, nas histórias infantis, a princesa é sempre loira. E aí como eu posso dizer que aquela criança negra, de cabelo que não é liso, o cabelo dela é um cabelo afro, como ela pode ser tão bonita quanto aquela loira? Simples. Vamos mostrar as referências, vamos trazer as lendas indígenas, afrodescendentes, para que ela possa se reconhecer. Vamos trazer referências de artistas, vamos trazer referências dentro da sala de aula para mostrar que ela é tão bonita quanto. Mas mais importante ainda, quem está passando isso tem que acreditar. A professora tem que acreditar que essa diferença realmente está dentro dela, está mostrando, ela quer que aquela criança veja realmente que ela é bonita na diferença dela.
E ela acredita. Tem um professor que não acredita nisso. Se o professor fizer isso só por obrigação, não vale a pena. Ele não vai conseguir passar, ele não vai conseguir conquistar. A criança, ela vai pegar tudo isso, mas ela vai sentir se aquilo é muito sincero. Então, quando a gente vem falando, então o que mais que eu preciso dizer? Eu preciso dizer que, para trabalhar isso, nós temos muitos. Nós temos as lendas afrodescendentes. Nós temos até a nossa mitologia, vamos dizer assim. A mitologia africana não pode ser falada muito, porque todo mundo tem muito receio. Já a mitologia grega, todo mundo já colocou o nome num gatinho lá de Afrodite, já colocou o nome no cachorro de Zeus, mas se colocar Iansã, se colocar Iemanjá, se colocar outro nome que venha da cultura afro, isso não é muito bom, isso é muito feio. Então, por quê? Porque isso já vem culturalmente. Então, é isso que nós precisamos mostrar, né? Para as nossas crianças, mudar um pouco essa questão da visão do adulto que está passando. E essa é uma questão de trabalhar interdisciplinar dentro da escola, né? E, além disso, é uma questão muito polêmica, né? Ela é pela falta de conhecimento ou pelo medo que as pessoas têm hoje, né? Então, na realidade, nós temos crianças afrodescendentes. Nós temos uma cultura afrodescendente que é a nossa própria cultura. Então, por que o medo? O medo é justamente porque o racismo existe e ele é velado, né? Então, eu sou racista, mas eu não assumo isso, né? Então, aí, para essa pessoa trabalhar um pouco sobre isso, para ela é difícil. Por outro lado, nós temos os ativistas. Também, às vezes, algumas pessoas falam algumas questões e aí nós precisamos saber como trabalhar melhor isso para que a gente também não acabe ofendendo ou falando um pouco mais ou um pouco menos. Então, ela é polêmica nesse sentido, porém, ela é muito tranquila. Ela é muito tranquila quando nós dizemos que simplesmente é olhar para a nossa própria cultura brasileira. O que nós temos na nossa cultura brasileira? Vamos trabalhar? Vamos ver o que hoje, onde está o negro? Onde está o negro trabalhando? Onde aquela criança está inserida. Ela está inserida hoje numa escola particular também. Ela também está inserida hoje num clube social. Hoje ela está inserida, então, em todos os aspectos que antes nós poderíamos dizer não seriam. Mas sabe, porque isso é Brasil, gente. Acho que a própria cultura afro-brasileira pode-se dizer que é a cultura brasileira. A cultura brasileira é essa cultura. É afro-brasileira. É afro-brasileira. E esse é um assunto que tem muita coisa para a gente falar. No próximo bloco a gente vai falar sobre o projeto Meu Brasil Africano, que é o projeto da escola professora Flávia Pires Dário. A gente volta daqui a pouco. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. Estamos de volta com o programa Pensando Educação e hoje nós estamos falando sobre a Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Aqui com a gente está a professora Liliane Nazareto Franco Bueno, que é diretora da Escola Municipal Professora Flávia Pires Dário. Professora, agora a gente pode falar um pouquinho, entrar no contexto do projeto dentro da escola. O projeto Meu Brasil Africano. Como que surgiu o projeto? Como que foi o início do trabalho dele? O início do trabalho, com essa legislação, já foi o ano passado. Nós começamos com a legislação, porque essa legislação em 2008 ela teve um pouco uma alteração, incluindo a cultura indígena. Então, nós começamos o ano passado com o Meu Brasil Brasileiro, trazendo um pouquinho sobre a cultura indígena. E aí, esse ano, iniciamos com a cultura afro-brasileira, e por isso o Meu Brasil Africano. Então, o que nós queríamos trabalhar? Trabalhar todo o contexto cultural que às vezes não são falados na escola, ou se são falados, não são trabalhados durante todo um ano. Quando a gente trabalha todo um ano, nós temos que pesquisar.
Então, nós começamos pesquisando assim. Primeiro, o que nós iríamos trabalhar, né? Então, começamos assim, a gente tem tanta coisa para falar, o que nós vamos falar? Então, nós resolvemos focar nos valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, o que são esses valores? Na verdade, é tudo aquilo que nós temos de importância dentro dessa cultura africana e que nós temos hoje na nossa cultura. Por exemplo, a religiosidade, né? Nós somos um país bem religioso, só que nós temos um grande sincretismo. Então, o que nós vamos trabalhar? Então, religiosidade com criança na educação infantil. Vamos trabalhar, então, um pouquinho das lendas dos orixás, sem entrar na temática fé, sem entrar na religião em si. Nós vamos trabalhar aquilo que nós temos. Então, vamos trabalhar um pouquinho da mitologia, da cultura africana, e que está no nosso dia a dia. E só para a gente situar, a escola é de educação infantil, né? Educação então, os infantil. alunos são de 0 a 5 anos, é 0 a isso? 5 anos, nós temos 280 crianças, tá? De 0 a 5 anos no bairro Bosque dos Lenheiros. Aham. E quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto, professora? Bom, é toda uma escola inteira. Nós temos 27 professores, né? E assim, de manhã à tarde fizemos atendimento de escola integral e parcial, né? Nós temos manhã e tarde e a criança que ela vem de manhã e fica até a tarde, sai 4 horas da tarde. Então, a escola toda é envolvida. O mais interessante é que a escola mesmo é toda envolvida no sentido de que a criança do berçário trabalha junto com a criança do maternal, que trabalha junto com a criança do jardim. Então, isso é o que eu queria mais que acontecesse mesmo. Uma provocação maior minha foi como uma professora do berçário, ela pode trabalhar uma temática dessa, né? E como junto com a professora do jardim. Então, como nós fizemos? Nós escolhemos um dia, quarta-feira. E aí o que eu faço? Às vezes eu faço uma provocação na professora. Essa provocação é uma coisa assim de, professora, eu gostaria de ver vocês fazendo isso. Qual foi a nossa primeira provocação? O samba. Né? Aí como que o berçário ia trabalhar? Então daí eu peguei e entreguei para elas assim que o berçário ia trazer para mim uma música de Carmen Miranda, né? E vamos na última quarta-feira, vamos fazer uma apresentação para os maiores e da Carmen Miranda, né? E eu escolhi outros sambistas para que as outras crianças apresentassem. Então, nesse dia, as crianças iam apresentando os sambistas que realmente não estão muito no repertório dessas crianças e às vezes nem da professora. E, infelizmente, a gente é um país de maioria negra, né? Mas, infelizmente, ainda tem uma segregação em bairros, né? O bairro localizado no Bosques do Lenheiro tem uma comunidade maior de pessoas negras, e na escola também, né? Sim. Como é trabalhar isso dentro da escola, professora? É muito natural. Por quê? Porque se a gente começar a falar isso, a gente acaba falando um pouco do dia a dia deles, né? Principalmente, por exemplo, o que é trabalhar o hip hop dentro de uma comunidade onde o hip hop é muito importante. Quer dizer, é só trazer um pouquinho da cultura deles, né? E o que é trazer a cultura? É justamente a maior importância da educação infantil. É a gente trazer a comunidade para conhecer o nosso trabalho. E como a gente faz isso? Trazendo o que também eles têm para nos oferecer. Posso falar do hip hop? O hip hop vai ser o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar no último semestre, né? No último bimestre, perdão. E nós temos um muro lá. Aquele muro, nós estamos fazendo um trabalho com o CASE, já estou entrando em contato com o CASE do Bosque dos Lenheiros, e um professor junto com algumas crianças que são atendidas pelo CASE, e eles vão fazer o grafite. Legal. Então, quer dizer, nós estamos trazendo, sim, a própria cultura do bairro, trabalhando a cultura que vai ser exposta dentro da escola. Então, isso é trabalhar com a africanidade, com o nosso bairro e trabalhar a legislação. Então, essa legislação é isso. É você procurar aquilo que está mais próximo da sua comunidade, da sua criança, do seu aluno, né? E fazer pesquisa. Vamos pesquisar, gente. Como que a gente pode trabalhar? O professor tem que estudar sempre, sempre. E qual a percepção dos alunos perante o projeto? É a criança, né? Porque daí a gente fala da criança. A criança, ela fica muito encantada com tudo isso. A criança se encanta. A criança, ela gosta de brincar. Tanto que, assim,
Minha preocupação é que a escola tivesse uma organização já. Quando ela entrasse, por exemplo, no corredor, ela já conseguisse visualizar um pouco do projeto. O que é isso? Então, as professoras organizaram todo o corredor, enfeitando o corredor, enfeitando as salas de aula. Então, isso daí vai para envolver a criança dentro do projeto, né? Então, a criança gosta, por exemplo, quando a criança foi ouvir o samba, chegou uma criança para a mãe e falou assim, sabe o que eu queria ouvir? Dorival Caymmi. A mãe, quem? Mas por quê? Aí é do projeto, então porque ela trabalhou. Aí o menino queria ouvir mais uma música de Cartola. Uma criança de 3 anos falando de Cartola. Esse é o projeto. E, professora, como a gente já tinha conversado antes de começar o programa, a questão das princesas da Disney serem loiras, brancas, falta esse espelho para a criança negra? Falta essa referência, mas eu acho que agora a professora, de novo, né? Então, a professora ela tem que fazer essa pesquisa. Então, a importância disso. Realmente, o bonito da princesa, ela é loira, de olho azul. Agora, o que eu faço, então, para falar da referência da criança negra, de cabelo bem crespo, e aí ela não é bonita, ela é bonita. Mas também a gente precisa pesquisar que hoje a Disney também trouxe um pouquinho dessa estética, né, da criança negra, ela trouxe para as princesas. Mas ainda no popular, a bonita é a princesa que é loira, né, e de olhos azuis. Aí o que nós temos que fazer então? É o que a gente falou, é trazer as lendas, é trazer tudo aquilo e trazer na realidade, como nós, por exemplo, organizamos as nossas salas. Algumas professoras que têm mais habilidade, elas desenharam algumas meninas negras, né? E foram espalhando pela sala, tudo. E isso daí ficou muito interessante, porque eles mesmos falaram assim, olha, essa aqui é fulana, não, mas porque eu sou assim, olha ela. E mostrar o encantamento que é ter esse cabelo diferente. Então, mostrar a beleza dessa criança. A professora chegar e, vamos valorizar esse cabelo. A criança, nessa época, ela quer a referência, ela precisa dessa referência. Mas aí, o que eu tenho que trazer? Então, vamos trazer isso. Vamos mostrar que o cabelo crespo é tão bonito quanto o cabelo loiro. Então, que aquela pele negra, ela é tão bonita quanto uma pele branca. Nós não podemos dizer que isso tenha que fazer diferença, gente. É isso que é mostrar. Eu gosto de você porque eu gosto de você, e não pela cor da sua pele. Eu gosto de você, você é tão bonita, mas não é porque você é uma loira, é porque você é bonita. Mas como eu faço isso com a criança negra? Então eu deixo ela bonita. Eu valorizo essa diferença da pele, do cabelo, né? Mas eu preciso acreditar naquilo. Então a professora precisa trazer, e isso daí é o nosso trabalho hoje, né? Então eu vou valorizar aquilo lá como? Vou fazer um cabelo bonito, vou fazer um dia da beleza negra. Então vamos lá, e que é o que a gente vai fazer, tá? Aí a gente vai fazer uma trança, trazer aqueles trançados tão bonitos. Aí a outra menina fala, olha como ela tá linda. Aquela menina é a branca que tá falando. Mas ela não tá falando da amiga que é branca, que é negra. Ela tá falando da minha amiga. Então é isso que a gente precisa. Trabalhando isso, de novo, reforço. Na educação infantil, ela vai levar esses conceitos e esses valores para o resto da vida, né? E em casa, às vezes, não é trabalhado isso. Então, essa é a importância da obrigatoriedade dessa legislação. Que essa criança vai levar para frente também. Ela vai levar dentro de casa. Ela vai falar, minha professora não me arrumou assim, olha como eu fiquei bonita. Então, eu sou bonita. Então, é isso. Então, é tirar um pouco, lógico, nós não vamos perder a princesa. A princesa sempre ela vai ser aquela princesa lá, a Cinderela, não vamos pôr a Cinderela negra. Mas nós temos hoje, nós temos princesas negras, vamos trazer as princesas negras, então, né? Maravilha. É isso. Parabéns pelo projeto, professora, um projeto muito bonito. Espero que outras escolas também façam a mesma coisa. Foi um prazer recebê-la aqui com a gente. Eu queria terminar só lendo uma coisa, Com certeza, posso dizer? fica à vontade. Que eu acho que é o que eu acredito, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Eu acho que é esse todo o nosso objetivo hoje. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Obrigada a oportunidade.
Esse foi mais um Pensando Educação. Para conhecer mais sobre a TV Unimap, acesse www.tvunimap.com.br. Lá você pode acessar o programa e outros programas do canal. Muito obrigado e até a próxima edição.